Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Yara. Faço parte do laboratório do Sensory Ecology Lab. Sou bióloga e mestre em psicobiologia e pretendo fazer o doutorado nesse laboratório, né? E o artigo que eu vou apresentar hoje é intitulado O Paradoxo dos Sinais Iridescentes. E aí, ao longo desse trabalho, a gente vai entender o que são esses sinais iridescentes. Deixa eu passar aqui. Esse artigo ele foi tirado da revista Trends in Ecology and Evolution. Ele é do ano de 2020, né? Ele é do ano passado. E ele foi escrito por esses autores, né? Esses autores todos fazem parte do grupo dessa primeira autora, que é a Dev Stuart Fox, né? E essas outras três pessoas aqui, a Laura, o Leslie e a Amanda, são alunos de doutorado. Os quatro, na verdade, eles fazem parte da Universidade de Melbourne, na Austrália. E esse aqui é o laboratório do prédio de biociências de lá. E aí, o que são objetos iridescentes, né? O que é a iridescência? Esses objetos a gente conhece, na verdade, a gente já viu, que são, por exemplo, essas bolinhas de ar que eu coloquei aqui, ou superfícies que têm essas cores assim, parecidas com arco-íris. Na verdade, o nome iridescente vem de íris, né? Do grego arco-íris. São cores impressionantes e bem vívidas. E elas podem mudar drasticamente dependendo do ângulo ou da iluminação que você está olhando. Tipo, eu coloquei como exemplo esses dois pombos, né? Um pombo aqui do Brasil, que é esse pombo comum que a gente vê nas praças de nossa cidade, e esse outro pombo que é de uma cidade da Índia, né? De uma ilha, na verdade, uma ilha do Oceano Índico. E como vocês podem ver, nessa parte do peito desse pombo aqui e nas asas desse outro, a gente está vendo umas colorações meio que brilhantes, né? E a depender do horário que você veja, ou de como você vê, de onde você vê, pode mudar essa cor. Por isso que os sinais iridescentes eles são modificados por componentes espaciais e temporais. E esses objetos iridescentes, sejam eles animais ou mesmo objetos, né? Nesse caso a gente está falando de animais, eles são sinais, né? De acordo com a literatura, até o artigo traz isso. Esse artigo, eu esqueci de falar, ele é um artigo de opinião, tá? Bem diferente do que a gente costuma apresentar aqui no laboratório. Eu nunca tinha visto também, não é um artigo de revisão, nem é aquele artigo que tem hipóteses, que corroboram essas hipóteses. Na verdade, é um artigo de opinião, e aí elas vão utilizar vários artigos para comentar sobre algum tema, que nesse caso é o paradoxo da iridescência como um sinal, né? E o que é o sinal? Na verdade, é a mensagem passada de um emissor para o receptor. Aqui eu coloquei um exemplo de uma ave, né, que é o tizil macho, passando uma informação para o tizil fêmea, né? Veja que eles têm cores diferentes. E aí, essa imagem que ele vai passar de acordo com suas cores vai transmitir uma informação para o receptor, por exemplo, se ele tem uma saúde boa, se ele pode ser um possível parceiro, né? E aí, como que esses sinais, ou como esses sinais, eles iridescentes, eles podem trazer informações confiáveis se eles são tão mutáveis, que a gente acabou de ver que dependendo do lugar, dependendo do ângulo, dependendo da iluminação, você pode ter uma alteração. Como é que esse sinal ele vai ser confiável, né? E o que é ser confiável? Ele quer dizer que um sinal é verdadeiramente honesto, que ele traz a informação verdadeira sobre aquele bicho. A gente sabe, por exemplo, que o mimetismo, que uma cobra coral falsa faz, ela imita uma coral verdadeira para fugir dos predadores, né? E esse não é um sinal honesto. Mas aí como que a gente pode saber se um sinal iridescente ele é honesto, né? E esse sinal, ele deve comunicar de forma confiável informações da qualidade do indivíduo, como a condição de saúde, o tamanho, a agilidade, toxicidade. E a gente sabe que já se sabe bastante sobre as propriedades físicas da iridescência, mas pouco se sabe sobre a sua função biológica, né? Para que serve exatamente a iridescência? Ela serve mesmo para reprodução ou para afastar predadores, enfim. E aí elas trazem também nesse artigo que a iridescência ela costuma ser bem confundida com a coloração estrutural. Até na próxima imagem vou explicar um pouquinho melhor. Essa coloração estrutural, tem até no texto, fala que é a interação da luz com estruturas físicas na escala microscópica que pode produzir cores vivas e complexas diversos efeitos ópticos. Na verdade, a iridescência nada mais é do que um efeito óptico também, né? E esses efeitos podem ser brilho branco, aparência metálica, espelhada, refletência polarizada. A iridescência ela costuma acontecer, sim, em superfícies bem
especularizadas, né, que é até esse próximo tópico. Mas a especularidade, né, que é a capacidade de refletir como um espelho, ela é diferente da iridescência. Porque a iridescência a gente tem uma mudança de tonalidade de cor, dependendo do ângulo, e na especularidade a gente tem uma mudança de intensidade, dependendo do ângulo. A gente vai ver melhor isso na próxima figura. Essa figura aqui, que é a primeira figura do trabalho, a gente está vendo nessas duas linhas os gráficos de cima, né, dessa linha de cima, eles estão mostrando uma luz batendo numa superfície e refletindo. E esses de baixo são apenas os comprimentos de onda que a gente vai observar, né? Cada um referente à sua letra. Esse aqui referente a esse, enfim. Então, nessa letra A gente está vendo uma estrutura que não é iridescente, né? A luz vai bater na estrutura e vai refletir. E aí, como a gente acabou de falar, a coloração estrutural, né? Ela vai ter apenas diferenças de intensidade. Aqui no número 1 a gente está vendo um verde, digamos, que seja mais intenso. E no 2 um verde mais claro ou um verde mais escuro. Já na letra B, a gente está vendo a estrutura iridescente. Então, quando a luz bate na superfície iridescente, ela já vai refletir comprimentos de onda diferentes, né? Então, ela vai ter cores diferentes. Ela vai ter aqui uma cor verde, aqui no 2 outra cor. Se tivesse outro número aqui, já seria um azul. E aí embaixo a gente está vendo nesses gráficos, nesse primeiro, 1 e 2, vocês veem que são linhas referente à letra A, né? São linhas de comprimentos diferentes, mas ambas são verde. E nesse gráfico de comprimento da letra B, a gente está vendo que a número 1 é a verde e a 2 é a azul. Né? E como é que essa iridescência ela é mensurada? Nesse caso, a gente está vendo dois flashes de luz, né, batendo na superfície iridescente, e ambos estão refletindo aqui cores diferentes, A1 e A2. Independente do ângulo, né, que bate, elas vão refletir cores diferentes. Aqui é a cor azul e a cor verde. E mensurando a especularidade, mesmo sendo ondas diferentes, elas vão refletir a mesma cor, né? Só que, novamente, uma verde mais intensa e outra verde mais clara. E aí, nessa última figura, a gente está vendo uma superfície curva, porque essas outras que a gente viu, a A até a D, são superfícies retas, né? E a ela é uma superfície curva. E o que é que ela traz? É que essa superfície, independente de você botar a luz em qualquer parte, a superfície vai ser iridescente, a luz vai bater na superfície e vai refletir intensidades, colorações diferentes, né? Vamos para o próximo slide. E aí eu fiz esse slide para organizar o que é necessário para tornar um sinal iridescente, né? Primeiro vai depender, essa coloração vai depender do ângulo, da iluminação, por exemplo, uma ave, né? A pena da ave. De onde está vindo essa luz, a própria estrutura da superfície da pena, né? E como o receptor vai analisar esse sinal. Então, se é uma ave mostrando para outra ave, uma ave para um predador, sei lá. Tudo isso vai fazer com que esse sinal iridescente ele possa ser produzido e observado. E aqui a gente tem a imagem 2, né? Eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem que ela é uma figura só que eu coloquei em 2 slides para facilitar. Basicamente, ela é uma figura bem grande, mas o que é que a gente está vendo? A gente está vendo a iridescência mais forte nessas espécies aqui, e aqui a iridescência mais fraca ou ausência nessas espécies do lado direito, né? Mais forte do lado esquerdo e mais fraco do lado direito. E no geral, o que é que a gente observa? Que a depender do corpo do bicho, seja queratina, seja quitina, seja a borboleta, a superfície do corpo da borboleta, as escamas e as penas das aves, o que a gente vê que a iridescência ela tem uma organização das propriedades que torna elas bem retas. Quanto mais uniformes forem, por exemplo, aqui a quitina desse bicho, quanto mais uniforme for as pilosidades dessa aranha, quanto mais uniforme as escamas aqui que parecem arvorezinhas, como vocês estão vendo, e aqui as penas, mais essa superfície vai ser iridescente. E aí, a desregularidade, ela está mais relacionada com pouca iridescência, né? Como vocês podem ver aqui, esses tracinhos já são mais irregulares. Essa setinha vai falar um pouco sobre a asa, depois, no final do trabalho, eu vou mostrar a figura sobre a asa. Aqui, como vocês podem ver, também irregular, e nos demais também. Aqui as arvorezinhas, que são as escamas mais irregulares, e aqui eles têm uma camada aqui
preenche essas estruturas e também torna essa iridescência rara ou ausente. Nessa imagem, a gente está vendo que a aparência da iridescência, né, a superfície iridescente, ela pode mudar dramaticamente dependendo da iluminação. E aqui elas têm 3 tipos de iluminação, né? A do Sol, uma mais fosca, essa do Sol, essa aqui é mais turva e essa aqui é uma luz artificial. Então, de acordo com o ângulo e da luz que vai interagir com essas 3 primeiras superfícies aqui são as superfícies iridescentes, elas vão ficar dessa forma que estão aqui embaixo, tendendo para um comprimento de onda mais curto, que é um comprimento de onda mais azul. Então, isso vai depender da iluminação e do ângulo que vem a luz também, né? Aqui em cima, ela é a superfície recebendo, por exemplo, a luz artificial mais de cima, na letra A. E na letra A de baixo, ela está recebendo mais de baixo, por exemplo. Na letra B, da mesma forma, a luz do Sol mais de cima e a de baixo, a luz do Sol mais de baixo, né? Como se fosse um sol ao meio-dia e um sol de 5 horas da tarde. E aí, a depender, como a gente viu, né? Do horário, do ângulo, da iluminação, a superfície iridescente ela vai ter uma alteração na sua cor. E essa imagem é uma figura extra, né? Que elas trazem no trabalho, que eu falei para vocês um pouquinho agora há pouco, que eu ia falar sobre as asas dos insetos, né? E esses são os padrões de interferência das asas. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Mas algumas moscas, elas têm umas corzinhas assim, tipo a cor do arco-íris em suas asas, né? E essas cores, embora pareçam muito com sinais iridescentes, elas não são iridescentes. Mas elas são estudadas como se fossem, porque elas têm uma semelhança muito grande. Na verdade, elas mudam de acordo com o horário, de acordo com o ângulo que você vê, então é bem dinâmico. E já se sabe que elas têm uma importância para a seleção sexual, né? Embora outros quesitos, como afugentar predadores e enfim, ainda não se sabe. E aí, para concluir esse trabalho, como vocês podem ver, a gente não chega a uma finalidade. Na verdade, o paradoxo, a gente não tem uma resposta para o paradoxo, mas a gente vê que a iridescência ela existe sim na natureza, né? Esse primeiro ponto importante é distinguir que ela é diferente de outros efeitos ópticos, ela não é uma especularidade, ela não é um gloss, que eles chamam que é aquelas superfícies mais brilhosas. Ela é um tipo de sinal específico e que a gente estuda até os dias de hoje quais são suas principais funções biológicas, né? Se ela realmente é assim tão colorida, ela deve ter sim uma importância como sinal. E uma segunda consideração importante que os autores trazem é que a posição e o comportamento do sinalizador e do receptor são críticas para a aparência do sinal. Com certeza, se por exemplo, 2 aves, um macho e uma fêmea, estou dando um exemplo, elas estão passando uma informação de uma para outra e o macho é iridescente, provavelmente ele vai escolher um horário que o sol bata perfeitamente em suas penas para que a fêmea possa, também em uma posição muito boa, identificar aquela iridescência e entender esse sinal como que ele tem qualidade ou que ele será um bom parceiro, né? O terceiro ponto importante para concluir o trabalho é que a cor, a habilidade de percepção espacial e temporal da espécie deve ser considerada. Isso é muito importante porque cada espécie ela vai identificar essa iridescência de uma forma. Até no trabalho fala que essa iridescência ela pode ser vista como flashes, né? Então não é uma coisa que você vai ver por muito tempo. Você vê flashes de iridescência e você tem que captar rapidamente isso e passar pelo seu córtex, você vai ter que interpretar, né? Dependendo da espécie. E a quarta e última consideração importante é que se sugere que esses sinais iridescentes eles requerem adaptações de acompanhamento para aumentar a confiabilidade do sinal, mantendo a detectabilidade, né? Então, esse sinal, ele precisa, para ser confiável, ele tem que ser quanto mais possível, né, detectável pelos outros, né? Então, as espécies, elas precisam, de forma inconsciente, né, a evolução fará isso, que esses sinais, eles sejam o mais vistos possível, né? Eles têm toda uma situação para que eles aconteçam, eles têm que ter um céu específico, uma luz específica, um ângulo específico, e esses sinais, para acontecer, eles precisam de toda uma ambientação que a própria espécie vai fazer para quem ela deseja passar o sinal, poder observá-lo, né? Então é isso, gente. Eu espero que
Eu tentei fazer uma apresentação curta. Esse artigo ele é bem diferente do que eu já tinha visto, né? Ele é um artigo mesmo que é uma conversa, um artigo de opinião. A gente pode conversar mais sobre ele nos próximos minutos, né? Para não ficar muito enfadonha a apresentação. E obrigada a todos pela atenção.